Bom, pessoal, vamos lá então com a psicologia jurídica, né? Hoje, nessa aula do dia 29/4/2020, o tema dessa aula vai ser o início de um tema, na verdade, né? O tema vai ser dividido em duas partes. Hoje nós vamos começar a falar de psicopatologia no âmbito da psicologia jurídica, né? Nós vamos ver algumas categorias diagnósticas, como que elas são avaliadas, como que elas são tratadas no âmbito da psicologia jurídica. Eu vou introduzir, né, o texto, como vocês vão ver, fazendo uma retomada de quais os campos da psicologia jurídica, quais as áreas da psicologia jurídica que o psicólogo atua. Vou falar sobre a psicologia criminal, psicologia penitenciária, a psicologia investigativa, né, proteção a testemunhas. Então, tem toda uma gama de áreas onde o psicólogo atua, como a gente já viu inicialmente lá no início do semestre. Eu vou falar um pouco mais detidamente aqui. Depois eu vou entrar especificamente no campo da psicopatologia. Vou dar algumas definições, né? Como, por exemplo, a definição de psicopatologia, que eu pego como referência do Paulo Dalgala Rondo, né? Que é uma referência no campo da psicopatologia na área acadêmica. Vou falar sobre a diferença de imputabilidade e inimputabilidade, né? Quando o sujeito vai ser penalizado pelo ato que ele comete, né? A diferença entre eles. Vou falar também quais são os critérios, quais são as condições para que o sujeito seja imputável ou inimputável, de acordo com o Código Penal, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E como que é tratado no campo jurídico um sujeito que comete um crime, mas que não pode ser responsabilizado pelo seu delito no momento em que ele ocorre, né? A gente vai ver que a principal medida é a medida de segurança, que prevê internação, né, tratamento ambulatorial, e vou tratar também da semi-imputabilidade, que é quando o sujeito, no momento, o agente, né, do delito, no momento ele tem um prejuízo do seu discernimento, mas esse discernimento ele não está abolido completamente, né? Essa diferença entre imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade, ela é também provida a partir dos mecanismos de avaliação do psicólogo, né? Então, nós também temos algo a dizer sobre isso e nós somos muitas vezes chamados para dizer algo sobre isso, né? Se o sujeito tinha ou não condições de discernimento no momento em que ele comete um delito, né? Depois a gente vai entrar especificamente nos transtornos mentais e a relação com a criminalidade. Nessa aula de hoje eu vou tratar de 4 tipos. Eu vou tratar dos transtornos mentais orgânicos, né, que é quando tem um embasamento orgânico daquele transtorno, pode ser uma lesão, um tumor, né, e isso vai gerar dificuldades nesse sujeito, que podem levá-lo a estar mais sujeito ao cometimento de crimes, né? Então, a primeira categoria dos transtornos que eu abordo é transtornos mentais orgânicos. Vou dar um exemplo também, vocês vão ver, coloco uma ilustração aqui de um caso específico. Depois, vamos falar dos transtornos mentais relacionados a substâncias psicoativas. Eu trago alguns dados aqui, principalmente com relação a associação do uso crônico ou nocivo do álcool ao aumento da criminalidade, né, que é uma realidade muito próxima da gente, infelizmente. O terceiro transtorno são transtornos esquizotípicos, e aqui eu estou utilizando como paradigma a esquizofrenia. Deixo uma sugestão de filme para vocês abordarem esse tema. E, por fim, eu trato dos transtornos de ansiedade dissociativos. Eu vou falar sobre algumas situações de ansiedade crônica, não posso dizer crônica, mas talvez transtornos de ansiedade graves, que podem levar o sujeito a cometer crimes, né? Dou exemplos aqui também, né, relacionado ao estresse pós-traumático. E também nessa mesma categoria, nessa quarta categoria, eu trato aqui dos transtornos dissociativos.
né? E eu estou usando como exemplo a amnésia dissociativa, que é uma situação na qual o sujeito tem lacunas de memória e em que ele pode se tornar violento, autoagressivo ou heteroagressivo, né? E depois que ele comete esses atos, estando numa condição de amnésia dissociativa, ele não consegue se lembrar, né? Então, isso também é uma condição que pode gerar um diagnóstico de inimputabilidade, né? Esses são os temas que eu trato na aula de hoje. Coloco aqui as referências que eu utilizei e gostaria que vocês também dessem uma olhada nessas referências. Não coloquei uma questão referente a este tema hoje, porque eu ainda vou terminá-lo na próxima aula. E aí eu vou colocar questões relacionadas ao tema de uma forma geral, tá? Na próxima aula nós vamos ver transtornos de personalidade antissocial, transtornos de conduta, psicopatias, crimes sexuais, crimes em série e crimes em massa. Tá? Nós vamos abordá-los pela ótica da psicopatologia, fazendo uma articulação com o tratamento deles no contexto jurídico, ok? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, de preferência em casa. Estou à disposição para as dúvidas. Um abraço.